Senhor, mais um encontro, abrindo a Bíblia com você. Como você está? Tudo bom? Nesse vídeo eu quero estar falando acerca de um assunto pouco comentado no meio evangélico de forma central na sua interpretação. Mas é muito falado, principalmente no meio pentecostal e no neopentecostal também. O que é o meio neopentecostais? São as novas igrejas pentecostais, porque existem as pentecostais tradicionais e existem as pentecostais novas, mais novas, de 30 anos para cá. 30 anos, 40 anos. E esse assunto, ele é muito falado, mas de uma forma, falado e interpretado de uma forma errada. E hoje eu quero estar falando acerca do batismo com fogo. O que é isso? O que vem a ser batismo com fogo? Mas antes, se inscreva no meu canal, ative as notificações, clique no sininho, deixe o seu like para que o nosso canal, porque esse canal já não é mais meu sozinho, é nosso canal, porque quando você compartilha os vídeos, nós estamos interagindo. Então, o nosso canal, o canal da propagação da palavra de Deus, precisa crescer. Amém? Vamos lá? Nós vamos abrir Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 3, o versículo 1, que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Versículo 2. E dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois desse texto, onde apresenta o ministério de Jesus, do ministério de João Batista, dando o seu início e mostrando qual era a mensagem central que João Batista pregava, porque a mensagem central de João Batista era arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois que faz essa apresentação do ministério de João Batista, aí eu tô dando essa introdução porque eu vou saltar alguns textos, para que a gente caia exatamente no tema central desse vídeo. Depois que ele é apresentado, ele vai falar do batismo, do Rio Jordão, da confissão dos pecados, dos frutos dignos de arrependimento, enfim. Aí quando chega no versículo 11, nossa mensagem está no versículo 11 e no versículo 12. Quando chega nesses dois versículos, João Batista ele vai trazer agora, vai colocar em evidência um assunto que é muito confundido no meio cristão. Como eu falei no início do vídeo, confundido principalmente no meio pentecostal e também no meio tradicional. A pergunta é: por que João Batista ele usa agora essa expressão? Vamos lá? Então João Batista começa a pregar o arrependimento porque é chegado o reino dos céus. Agora é importante a gente entender que os ouvintes de João Batista eram pessoas que queriam o arrependimento, queriam o batismo, e também os ouvintes eram os religiosos, os fariseus, os sacerdotes que ensinavam, mas não praticavam. Por isso que João Batista, aqui mesmo nesse texto, no versículo 7, diz assim: E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia para eles: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, quando o texto vai dizer aqui que eles vinham ao seu batismo, na verdade, João Batista estava querendo dizer assim: vocês vêm só para olhar, mas vocês não vêm para confessar os pecados de vocês e nem para se arrependerem dos seus pecados. Aí ele vai chamar esse grupo
que só vai para olhar, só para bisbilhotar, ele vai chamar de raça de víboras. E ele diz, então a partir desse ponto eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ele vai dizer, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira futura. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, observa que a mensagem que João Batista está trazendo aqui é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de salvação, uma mensagem de condenação. Vamos lá. Aí, quando chega no versículo 11, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele está agora se referindo a Jesus, que viria após João Batista. Não sou digno de levar as suas sandálias ou os seus calçados. Ele, no caso Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pergunta: de que João Batista estava falando? João Batista estava se referindo a dois tipos de batismo. E ele vos batizará com o Espírito Santo. Para que vamos entender. O que é batizar com o Espírito Santo? Nós sabemos que todo que confessa Jesus como Filho de Deus e o reconhece como único Senhor e Salvador, esse instantaneamente recebe o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que ninguém pode confessar Jesus como Filho de Deus, senão pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse batismo é para a salvação. E o que então João Batista está se referindo? Que ele também batizará com fogo. Como eu falei, muitos pentecostais, muitos cristãos, enfim, tradicionais, pentecostais, neopentecostais, eles associam esse fogo a algo mais intenso num relacionamento com o Espírito Santo. O que, na verdade, não é a interpretação correta desse texto. Por que, Marlene? Nós temos que entender todo o contexto da leitura que nós estamos lendo aqui, fazendo agora nesse momento. Por quê? Porque eu não posso separar um contexto de um texto que eu estou apresentando como principal. E no versículo 11, esse é o texto principal em decorrência do que o João Batista está apresentando acerca do batismo, do que Jesus iria fazer ao vir. Lembra quando Jesus falou para os discípulos que era necessário ele ir, subir, para que o Espírito Santo viesse? E o que o Espírito Santo traz? Ele traz remissão, ele traz arrependimento. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem faz isso, a responsabilidade é o Espírito Santo. E da mesma forma que Jesus, quando João Batista diz que Jesus, ele vos batizará, não é que Jesus iria batizar, porque Jesus não batizou ninguém. Quem batizou, na verdade, foram os discípulos de Jesus. Então, esse batismo se refere a uma determinada, a palavra não vê, esse batismo representa a determinação, tá, de um caminho, de uma determinada pessoa, de acordo com o seu estilo de vida. Então, batizará com o Espírito Santo quem? Como o próprio João, Evangelho de João vai dizer, eu quero abrir aqui para vocês, versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
Então, ao crer, se torna filho de Deus. E imediatamente passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Eu não estou me referindo a dons de língua, variação de língua, manifestação exterior de línguas, ok? Então vamos lá. Então, Marlene, diga logo, estou curiosa. E o que é então batismo com fogo? Se não é uma evidência maior do Espírito Santo na minha vida, o que é? E a resposta está no versículo 12. João Batista, ele vai dizer, ele está se referindo a Jesus, que vem trazendo o batismo com o Espírito e com fogo. E ele vai dizer, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. Tem uma tradução da Bíblia King James, que ela é muito interessante, porque nessa parte aqui, ó, em sua mão tem a pá, vai dizer exatamente, na Bíblia King James, quando diz limpará a sua eira, vai dizer, e separará o trigo da palha. Então você observa que João Batista, ele começa agora a falar de separação, de salvação e de condenação. Ele não está falando assim aleatoriamente, não. E ele está em concordância com o que ele fala no versículo 11, acerca do batismo com o Espírito para a salvação e com fogo para a condenação. Porque logo em seguida ele vai se referir acerca do que ele está mencionando de Jesus. Ele vai dizer, em sua mão tem a pá, e separará o trigo da palha, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, vamos lá. O que João Batista está se referindo quando ele fala e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo? Em sua mão tem a pá. Está na mão de quem? Na mão de Jesus. Ele vai limpar a sua eira de que forma? Fazer a separação. Primeiro, o que é a eira? Eu peguei o significado. É um local próprio para secar e limpar cereais. E aí o que ele vai fazer? Recolherá no celeiro o seu trigo. Ou seja, celeiro é um depósito onde armazena cereais. Então ele vai fazer a separação. Raciocina comigo. Por que João Batista, ele entra agora com essa narrativa aqui acerca de separação, trigo e palha? Assim, caiu de paraquedas? Não, ele está explicando exatamente qual é a finalidade que Jesus teria ao vir. Então, essa é a definição e a interpretação correta. Ele vos batizará com o Espírito Santo, ou seja, aqueles que se tornaram filhos, ok? São representados pelo trigo, serão separados, e aqueles que negarem o próprio filho, que são representados pela palha, esses são separados na limpeza da eira. E ali, depois que separa, a palha, ela é queimada, no versículo 12, com fogo que nunca se apagará. Amados, a interpretação é essa. João Batista estava ali anunciando que ele não era o Cristo, ele não era o Messias. Ele estava tão somente abrindo o caminho para aquele que ele mesmo diz que não é nem digno de levar as suas sandálias. Em outros livros, né, Marcos, Lucas, ele vai dizer que Jesus é mais poderoso. E se Jesus ele tem esse poder, então Jesus ele tem esse poder para fazer a separação. Ele tem esse poder para dizer trigo, palha, salvo, condenado. Então esse fogo, nesse texto que João Batista está se referindo, ele está falando acerca para aqueles fariseus, para os saduceus, para todos os ouvintes. Ele estava falando, olha, eu estou somente anunciando. Vocês estão só olhando eu batizar, mas vem um que ele é mais poderoso do que eu. E ele sim,
ele vai separar. Ele salva e ele também determina a condenação mediante as práticas pecaminosas daquela pessoa. Então, amados, a partir desse vídeo, começa a entender esse texto, porque é uma coisa simples de compreender e de interpretar. João Batista, ele está agrupando um assunto. O versículo 12, ele não pode ser isolado, ele está exatamente ligado ao versículo anterior, porque João Batista está fazendo esse paralelo, salvação e condenação. Então a pergunta é, quem é então que batizará com o Espírito Santo? Jesus. Ele veio, morreu e hoje todo aquele que confessa Jesus como Filho de Deus se torna filho de Deus e recebe o Espírito Santo de Deus. E aquele que nega, aquele que rejeita, aquele que resiste, aquele que não aceita Jesus como único caminho e fica como esses fariseus e saduceus, apenas como observadores, como espectadores, são aquelas pessoas que só frequentam a igreja, que só vão para observar, que só ficam analisando, vai tantos anos, meses, não se converte, não arrepende-se de seus pecados, pessoas que estão há tanto tempo dentro de um templo, pessoas que já foram tanto tempo evangelizadas, mas não tomam uma posição. Jesus está às portas, e se não houver arrependimento, é isso que João Batista está dizendo, será separado, não como trigo, mas como palha. O trigo é para as moradas celestiais, a palha é para ser queimada, separada do trigo para ser queimada, de forma a ser condenada pelas suas próprias práticas pecaminosas. Então, amados, que possamos pegar essa palavra e entender. Jesus veio para salvar. Ele não veio para condenar, mas o próprio coração do homem já está o condenando. Os homens têm sido condenados pelas suas próprias intenções malignas, desejos malignos, corações corruptos, mentes pecaminosas. Que possamos viver a Bíblia, que possamos meditar na palavra de Deus, que possamos nos submeter e viver de forma justa, reta, a palavra do Senhor, que ela liberta, ela cura, ela transforma. Amados, guarde essa palavra no coração, compartilhe, distribua esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like e vamos propagar o Evangelho. Nos encontramos no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.